Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Iniciamos mais uma edição de O Evangelho em Espírito e Verdade, que vai ao ar toda quinta-feira, às 5 da tarde, pela web rádio Cristo Consolador. E rogamos ao nosso Mestre Jesus, abençoe a todos, para que possamos estar envolvidos na sua doce paz e no seu amor. Nosso programa é ao vivo, portanto, você pode participar, pode enviar a sua mensagem, pode também fazer alguma pergunta, alguma indagação a respeito dos temas que desenvolvemos no programa. Na primeira parte, vamos continuar o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, hoje tratando de um tema muito importante, que é motivos de resignação. Depois, na sequência, teremos a continuidade do estudo dos ensinos de Jesus, e hoje trazendo um versículo que está no Evangelho de Mateus a respeito da pedra rejeitada, que nós vamos entender à luz da doutrina espírita. Na terceira parte, estamos dedicados a estudar o conteúdo das cartas de Paulo de Tarso, e vamos, então, a mais um versículo da sua carta aos Colossenses. E encerraremos o programa trazendo a palavra de José Herculano Pires a respeito dos ensinos contidos no Evangelho. Tudo isso, então, a partir de agora. Vamos, então, colocar aqui na tela o nosso slide para que possamos, então, poder conversar melhor e você que está aí conosco poder acompanhar melhor também o nosso programa. Eu vou ficar aqui diminuído na tela para que possamos expandir aqui a apresentação. Então, dando continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, nós estamos estudando o seu capítulo 5, e hoje, especificamente, os itens 12 e 13, que tem por título Motivos de Resignação, com explicações de Allan Kardec. E falar sobre resignação é muito importante, ainda mais estando num planeta de expiações e provas, como é o nosso planeta Terra, onde não escapamos de termos sofrimentos, sejam eles físicos ou morais. E a doutrina espírita tem, de fato, a mensagem da resignação, que nem todas as pessoas conseguem entender. Mas é preciso lembrar que a mensagem espírita tem por base a imortalidade da alma, a continuidade da vida após a morte e a solidariedade, a ligação entre as encarnações. E aí é por isso que nós vamos conseguir entender a necessidade da resignação. Mas vamos passar a palavra a Allan Kardec. E ele, então, nos diz o seguinte: deveis considerar-vos felizes por sofrer, porque as vossas dores neste mundo são as dívidas de vossas faltas passadas. E essas dores, suportadas pacientemente na terra, vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Deveis, portanto, estar felizes por Deus ter reduzido vossas dívidas, permitindo-vos quitá-las no presente, o que vos assegura a tranquilidade para o futuro. Este é um trecho da fala de Allan Kardec sobre os motivos de resignação, onde ele lembra que, normalmente, os nossos sofrimentos aqui na Terra estão ligados àquilo que fizemos em existências passadas. Ou seja, é a cobrança do mal que praticamos, do bem que deixamos de fazer. Portanto, são expiações. E, nesta encarnação, temos a oportunidade de reparar esse mal realizado em existências passadas.
Portanto, nós temos que agradecer a Deus, porque Ele está nos dando esta abençoada oportunidade de quitarmos essa dívida perante a lei divina aqui nesta encarnação. Na sequência desse texto, Allan Kardec dá um exemplo com relação a uma dívida financeira. Que vamos traduzir o exemplo dele aqui para a nossa realidade brasileira, para bem entendermos. Ele diz o seguinte: imaginemos que você pegou um empréstimo de R$ 1.000, mas, por causa das situações da vida, você percebe que não tem como pagar esses R$ 1.000 que você tomou emprestado. Mas aí o seu credor, ou seja, a pessoa que ele emprestou os R$ 1.000, chega para você e diz o seguinte: olha, se você, dentro de 30 dias, me pagar R$ 100, eu quito a dívida. Ou seja, vou considerar que ela está totalmente paga. Você tem 30 dias para me pagar R$ 100 de uma dívida de R$ 1.000. Ora, você não vai fazer um esforço para conseguir juntar os R$ 100 e acabar com essa dívida? Mesmo que você esteja em situação muito ruim, não vale a pena alguns sacrifícios para pagar apenas uma 10ª parte da dívida e quitá-la totalmente, e aí você ter a consciência tranquila, poder dormir em paz e não ficar mais preocupado com essa dívida tão grande, tão vultosa. E se pagarmos, então, esses R$ 100, nós não vamos agradecer e muito o nosso credor pela sua generosidade de reconhecer a nossa situação e dar um desconto de R$ 900 na dívida de 1.000 para pagarmos apenas 100, quando de fato ele nos emprestou os R$ 1.000. É a mesma coisa em relação a Deus e a sua justiça. Quando reencarnamos, nós estamos vindo aqui para a Terra para ter a oportunidade de reparar o mal que fizemos no passado e nos aperfeiçoarmos, nos melhorarmos. Dependendo do que fizemos no passado, reparar o mal vai exigir da nossa parte sacrifícios. Algumas dores, algumas aflições. Mas se tivermos resignação, reconhecendo que isso é para o nosso bem e que no futuro, ou seja, depois da morte, isso vai gerar para nós a felicidade, não vale, então, o sacrifício? Não vale a resignação? Então, precisamos pensar sobre isso, porque ninguém aqui na Terra está sofrendo por acaso, porque o acaso não existe. A lei divina é perfeita, é soberanamente justa. Deus é Pai e nos ama. Não vai deixar que soframos aqui à toa. Agora, se não tivermos resignação, pelo contrário, nos revoltarmos diante das provas e das expiações, nós podemos ter, como nos lembra Kardec, depois da morte, séculos de sofrimento na vida espiritual. Mas não é melhor trocar isso por paz, tranquilidade e felicidade depois da morte? Pensemos seriamente sobre isso. Mas Kardec continua o texto e vai então nos dizer: o homem pode abrandar ou aumentar o amargor das suas provas pela maneira de encarar a vida terrena. Maior é o seu sofrimento quando o considera mais longo. Ora,
aquele que se coloca no ponto de vista da vida espiritual, abrange na sua visão a vida corpórea como um ponto do infinito, compreendendo a sua brevidade, sabendo que esse momento penoso passa bem depressa. É verdade isso. Nós podemos aumentar o sofrimento ou diminuir. Isso depende de como encaramos as provas e expiações. Claro que, com revolta, nós vamos aumentar o sofrimento. Com resignação, nós vamos diminuir, porque saberemos pacientemente suportar aquela prova ou aquela expiação. E quando temos a visão espiritualista sobre a vida, que é o que o Espiritismo nos dá, nós compreendemos que esta existência terrena, corpórea, como nos diz Allan Kardec, é um ponto, é um quase nada, perto da vida futura, que ainda temos pela frente, porque somos espíritos e destinados à perfeição. E ainda temos muito que aprender, muito que melhorar, muito que nos aperfeiçoar. Então, não vamos nos desesperar, muito pelo contrário, porque sabemos que a vida continua após a morte, e aí poderemos dar continuidade a esse nosso melhoramento, a esse nosso aperfeiçoamento. E aí veremos que ter tido resignação diante dos desafios existenciais, dos problemas de ordem familiar, de ordem social, financeira, enfim, é isso que vai nos trazer depois da morte felicidade. Então compreendamos que esta vida, esta existência humana, ela é muito breve e tudo passa. Só não passa a misericórdia divina, e nós não nos cansamos de repetir isso, porque Deus é amor e, portanto, Deus nos ama e quer sempre o nosso bem. Mas como muitas vezes acumulamos faltas perante a lei divina, de uma encarnação, com mais uma encarnação, nós não temos como nos furtar nesta existência de enfrentar uma expiação, que está sempre ligada ao que fizemos em existências passadas. Portanto, não é um castigo de Deus, é a oportunidade que Deus está nos dando nesta existência para repararmos aquele mal que fizemos naquela existência passada. Na verdade, nós podemos colocar isso no plural, os males que andamos aí semeando nas existências passadas. Portanto, o espírita e o espiritualista, de uma forma geral, têm todos os motivos para se resignar e prosseguir firme aqui na existência humana, porque sabe que isso lhe trará ganhos espirituais muito grandes. E é isso que Deus espera de cada um de nós, os seus filhos. Semana que vem nós vamos dar continuidade ao estudo de O Evangelho segundo o Espiritismo, ainda no capítulo 5, que trata da questão das aflições no mundo terreno. Mas agora, mudando aqui o nosso slide, nós vamos passar aos ensinos do nosso Mestre Jesus. E nós estamos acompanhando esse livro que está aí na tela, Parábolas e Ensinos de Jesus, livro esse escrito por Caibar Schutel, que você está vendo aí, ó, a imagem, a foto dele
também aí na capa. Caibar Schutel viveu entre os séculos XIX e o século XX e fez uma obra grandiosa de divulgação do espiritismo a partir da cidade de Matão, no estado de São Paulo, inclusive fundando a casa editora O Clarim, que existe e funciona até os dias de hoje. É uma das principais editoras espíritas do nosso país. Nós já acompanhamos os estudos que Caibar Schutel faz sobre as parábolas. E agora estamos acompanhando os estudos sobre os ensinos do nosso Mestre Jesus. Caibar Schutel, desta feita, vai nos trazer dois versículos do Evangelho segundo Mateus, e que ele, Caibar Schutel, intitulou como Pedra Rejeitada. Vamos então conhecer esses versículos para tentar entender, à luz do Espiritismo, o significado dessa pedra rejeitada. Então, vamos no próximo slide, vamos colocá-lo já na tela. Vamos, então, a esta passagem que está no Evangelho segundo Mateus, no seu capítulo 21, versículo 42. Aliás, desculpe, eu falei que eram dois versículos, mas, na verdade, é um. Mateus coloca as seguintes palavras na boca de Jesus. Nunca lestes nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram? Essa foi posta como a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Enigmático? Sim, é verdade. E Jesus se refere aqui às Escrituras, ou seja, que isso que ele falou está lá no Velho Testamento e, de fato, está nos Salmos, no capítulo 98, versículos 22 e 23. Mas o que será que Jesus quis dizer? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta como a pedra angular. E isto foi feito pelo Senhor, ou seja, por Deus, nosso Pai e Criador. Bem, vejamos o significado de pedra angular. Jesus estava aqui se referindo a um termo que é muito utilizado no campo da construção civil, da engenharia. Pedra angular, também conhecida como pedra de esquina e muitas vezes também classificada como pedra fundamental. Mas, normalmente, a pedra angular é uma pedra em forma de cunha. Né? Então, a cunha. Né? Pedra em forma de cunha que segura uma construção em arco. Então, quando nós temos um arco feito de pedras, a pedra que está aqui em cima, no topo, ela é uma pedra em ângulo. É a chamada pedra angular. Mas essa pedra pode estar também nos cantos, ou seja, nas esquinas. E é a pedra essencial, na verdade, porque é ela que segura a estrutura, que não tem como desmoronar, não tem como cair, graças à pedra angular. E Jesus está lembrando aqui, dando esse exemplo da construção civil, que numa obra, os edificadores rejeitaram uma determinada pedra. Mas, na sequência da obra, quando eles precisaram da pedra angular, aquela pedra rejeitada que foi utilizada e se tornou, então, a pedra mais importante. Jesus está fazendo aqui uma comparação para falar
de si mesmo. É isso mesmo. Ele é a pedra rejeitada, mas que, por ordem de Deus, vai se tornar a pedra angular. Porque Jesus representa a segunda grande revelação divina para os seres humanos. Nós estudamos isso no Espiritismo e sabemos que a primeira revelação está em Moisés, quando este recebeu os famosos 10 mandamentos. E a segunda revelação está em Cristo Jesus, que veio então nos revelar a lei de amor e o funcionamento da lei divina através desse mesmo amor. Mas sabemos, historicamente, que Jesus foi rejeitado, não foi aceito pelos judeus do seu tempo, mas que, na sequência, a sua palavra, que constitui o Evangelho, começou a se espalhar de uma tal maneira com a criação das comunidades cristãs, com o surgimento dos textos escritos pelos evangelistas, que lá no século III, depois do nascimento de Jesus, nós vamos ver o Império Romano, que dominava então o mundo, abraçar o cristianismo, abraçar o evangelho e eleger Jesus e seus ensinos morais como referência para todos dentro do império, tanto no Ocidente quanto no Oriente. Portanto, de pedra rejeitada ou de revelação rejeitada, Jesus vai se tornar a pedra angular, a revelação essencial, aquela que efetivamente nós necessitamos, aquela que rege a nossa vida. E é então a história ocidental, ela passou então a ser escrita antes dele e depois dele. Sabemos também pelos nossos estudos que o Espiritismo é a terceira revelação. Quando Allan Kardec lança o Livro dos Espíritos, na metade do século XIX, e realiza todo o trabalho de divulgação do Espiritismo, com a publicação de novas obras, a edição da Revista Espírita, a fundação da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, nós sabemos, historicamente, que Kardec também foi rejeitado, que o Espiritismo foi ridicularizado e que tentaram, de todas as formas possíveis, acabar com o Espiritismo. Mas o tempo passou. E o Espiritismo, que é baseado na verdade dos fatos, dos fenômenos de ordem espiritual, devidamente estudados, catalogados e explicados, passou a ser, com o tempo, uma referência para explicar a vida do ponto de vista da alma imortal, da reencarnação, da mediunidade, da lei de evolução. Então, podemos dizer que o Espiritismo, de pedra rejeitada, passou também a ser pedra angular. Porque tudo isso está nas determinações de Deus. Ou, como diz Jesus, foi feito pelo Senhor da vida. E precisamos, sim, nos maravilhar
em relação a isso. Embora ainda não tenhamos compreendido os ensinos de Jesus como desejável, e também não tenhamos ainda colocado esses ensinos morais em prática como seria igualmente desejável. Como também é fato que nem todo espírita conhece direito o espiritismo e o pratica verdadeiramente. Ainda há muita confusão, tanto em relação ao evangelho quanto em relação ao espiritismo. Mas tudo é fator tempo. Temos que ter calma e mantendo a divulgação da nossa doutrina e do evangelho em espírito e verdade, com as revelações espíritas. Então, utilizando muito bem uma comparação com algo que é bastante material, terreno, que é a construção, a edificação de um prédio, de uma casa, enfim, Jesus deu uma grande lição, profunda lição, para que nós não percamos a esperança, para que nós tenhamos calma e nos mantenhamos perseverantes no trabalho do bem, do amor ao próximo, no trabalho da divulgação do Evangelho e do Espiritismo. Porque se num primeiro momento há uma rejeição, depois as pessoas, pouco a pouco, começam a entender a mensagem e se voltar a ela, porque as revelações das quais estamos aqui falando, Moisés, Jesus e o Espiritismo, são revelações divinas, celestiais. Estão no planejamento divino. Portanto, são revelações verdadeiras e que vêm auxiliar o ser humano para que este possa se aperfeiçoar, se melhorar, crescer e compreender que a verdadeira vida é a espiritual. Nosso programa, que tem por título O Evangelho em Espírito e Verdade, procura justamente trazer o conhecimento dessa revelação que é o Evangelho ou Boa Nova. E um conhecimento através da nossa realidade imortal, porque a imortalidade da alma, com a vida futura após a morte, é princípio básico do Espiritismo. E aí nós conseguimos compreender essas lições de Jesus, porque ele tinha o olhar voltado para o futuro. E sabia que, mesmo sendo levado à crucificação, a sua mensagem não estaria morta. Ela viveria, e viveria para sempre. E já se fazem mais de 2000 anos. E a mensagem do Evangelho aqui está conosco. E estamos trabalhando para que possamos entendê-la e, acima de tudo, possamos praticá-la no amai-vos uns aos outros e fazei aos outros somente o que desejais que os outros vos façam. Esses dois grandes ensinos de Jesus e que devem ser pilares da nossa vida aqui na Terra e, claro, depois desta nossa passagem aqui, continuando a vida na dimensão espiritual. Então, esse é o entendimento do Espiritismo sobre esta passagem que está no Evangelho segundo Mateus e que aparentemente é uma passagem, um ensino enigmático, mas que nós pudemos aqui compreender com simplicidade e, ao mesmo tempo, com
profundidade. E nós vamos continuar este estudo sobre os ensinos de Jesus na próxima semana, ou seja, próxima quinta-feira, na próxima edição de O Evangelho em Espírito e Verdade. Porque agora, já está aí na tela para você acompanhar, está na hora de trazermos Paulo de Tarso e as suas cartas. E nós estamos estudando a carta que Paulo escreveu aos Colossenses, ou seja, a comunidade da cidade de Colossos, comunidade cristã. E vamos destacar hoje do capítulo 3, os versículos 12 e 13. Vamos então ler para que você possa acompanhar. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revestivos de sentimentos de compaixão, de bondade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos mutuamente. É uma solicitação bastante profunda que Paulo está fazendo aos colossenses, mas não somente a eles. Na verdade, está fazendo a nós, que somos cristãos, que somos eleitos de Deus, como ele coloca aqui, e que precisamos ter, então, sentimento de compaixão, bondade, humildade, mansidão, longanimidade, e aprender a nos suportar, colocando o perdão como um grande mecanismo para a nossa melhor convivência. Vamos tentar compreender com mais profundidade essas colocações que Paulo de Tarso faz na sua carta. Primeiramente, vamos estudar então aqui cada ponto que ele colocou. Iniciando, então, por sermos compassivos. Isso significa ter piedade para com o sofrimento do outro. E, tendo essa piedade, tudo fazer para minorar o sentimento, ou sofrimento, melhor dizendo, do nosso próximo. Ou seja, ser compassivo é ter impulso de auxiliar, ter o impulso de ternura para quem está no sofrimento. E lembrando que hoje podemos estar bem, podemos estar tranquilos, mas amanhã podemos estar do outro lado, ou seja, sermos nós os que estamos sofrendo. Ser bondoso significa ser generoso. Procurar com naturalidade sempre fazer o bem, com ações concretas para erguer ou reerguer e auxiliar os necessitados de amparo e de conforto. Lembrando que a bondade está ligada à caridade, e nós temos dois tipos principais de caridade. A caridade material, que é a caridade do alimento, do agasalho, do medicamento e assim por diante. E temos a caridade moral, que é a caridade do ombro amigo, da palavra que conforta e orienta. Mas Paulo também nos diz para sermos humildes. E isso é ter consciência das próprias fragilidades, porque somos espíritos imperfeitos. E, assim, portanto, lembrar que não nos cabe qualquer privilégio. Todos somos iguais e, portanto, os direitos são iguais. Humildade sempre para combater o orgulho. Ser manso é saber controlar o gênio, a índole. Ser manso é saber não ferir a ninguém. É saber ser suave no trato com os outros. E aí, é claro, colaborando
para o estabelecimento da paz. É isso que significa mansuetude. Paulo vai falar também em longanimidade, uma palavra que não é muito usual e que nem sempre nós sabemos qual seja o seu significado. Então, vamos trazer isso. Longanimidade é saber suportar com firmeza as contrariedades de todas as ordens, sejam contrariedades pequenas, sejam grandes aqui na vida. E procurando, mesmo diante dessas contrariedades, beneficiar os outros. Isso é ter longanimidade. Bem, somos espíritas. E como espíritas, seguimos o Evangelho, os ensinos morais de Jesus. E se seguimos o Evangelho, somos também cristãos. E Paulo nos diz, nesta carta aos Colossenses, que, como cristãos, somos eleitos de Deus, escolhidos de Deus. Mas para quê? Para o trabalho de renovação moral da humanidade. É para isso que abraçamos o Evangelho e, mais especificamente, o Espiritismo. Portanto, estamos aqui na Terra para construir, não é para destruir. Mas como vamos construir? Elegendo o amor como nosso ideal de vida. Lembrando do ensino de Jesus: amai-vos uns aos outros. Então, somos eleitos, escolhidos de Deus para esse trabalho de renovação ou transformação moral da humanidade a partir da nossa transformação moral, ou seja, a transformação moral individual. Agora, que todos nós aqui na Terra somos espíritos imperfeitos. Todos estamos às voltas com determinados vícios e paixões, em grau maior ou grau menor. Ou seja, nós temos que aqui afirmar e reconhecer que ainda temos problemas com o egoísmo, com o orgulho, que são as duas grandes chagas da humanidade. Mas isso não deve nos impedir de colocar em ação a tolerância em relação ao outro, porque somos iguais, espíritos criados por Deus e, neste momento, colocados aqui na Terra como seres humanos encarnados. Todos temos as nossas dificuldades. E é justamente dentro do amor como ideal de vida que nós vamos, então, conseguir superar essas imperfeições. Porque vamos desenvolver as virtudes. E um tem que ajudar o outro nesse caminho para que o nosso passado existencial, ou seja, as encarnações passadas, fiquem no passado. E aqui e agora possamos construir a nossa felicidade. E então, chegamos àquele ponto dos 2 versículos destacados de Paulo de Tarso sobre a necessidade do perdão. Perdoar. Ou seja, desculpar, relevar, que são virtudes. E temos, então, que acionar na convivência humana. Porque se todos somos espíritos imperfeitos, é impossível considerar que nunca seremos atingidos pelos outros, que nada possa nos acontecer. Nós estamos num mundo em que egoísmo e orgulho predominam e, portanto, o mal muitas vezes supera o bem. Mas precisamos fazer
ao próximo somente o que desejamos que o próximo nos faça. É a regra de ouro da educação. Não podemos esquecer disso. Quem não tem defeitos de caráter? Será que podemos apontar alguém que não tenha nenhum defeito de caráter? Só Jesus. Porque é o único espírito perfeito que já esteve aqui na Terra. Outra pergunta. Quem, vez ou outra, não erra? Podemos também encontrar alguém que nunca cometeu e não cometerá nenhum erro aqui na existência humana? Não, porque isso não pertence ao planeta Terra, mundo de expiações e provas. A perfeição ainda está longe daqui. Portanto, não temos como nos isentar dessas situações de conflito, muitas vezes de sofrimento. Portanto, calma. Perdoemos, para que os outros também compreendam, também aprendam que precisam perdoar. Ou seja, perdoar para que sejamos perdoados, porque nós também pisamos no pé dos outros. Não somos espíritos imperfeitos? Lembremos que Deus, nosso Pai, nos perdoa sempre, mas na medida em que sabemos perdoar o nosso próximo. E o verdadeiro perdão é o perdão que sai do coração e não exige nada do outro. Por isso, esta lição de Jesus, ou melhor dizendo, de Paulo de Tarso, nos leva, então, a considerar que estamos aqui na Terra para aprender, dentro da lei de amor, a viver com os outros. Esse é o nosso grande exercício. É o que precisamos fazer e que Paulo exorta os nossos queridos irmãos e irmãs da comunidade cristã da cidade de Colossos, os nossos colossenses, a colocar em prática. E essa exortação também serve para os dias atuais, porque precisamos colocar em prática na convivência com os outros que também frequentam o centro espírita, a compaixão, a bondade, a humildade, a mansidão, a longanimidade e o perdão. Numa palavra, colocar em prática o amor. Amai-vos uns aos outros. Lembrando que o Espírito da Verdade também conclama a nós, espíritas, em relação a isso, quando nos diz: espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Então, o amor está sempre na frente. Esse é o nosso grande exercício. Semana que vem, nós vamos trazer mais uma passagem da carta de Paulo aos Colossenses. E aí, na sequência, nós vamos ver ao longo dos programas as outras cartas de Paulo de Tarso, que é o que estamos aqui realizando neste estudo. Mas estamos adentrando a quarta parte do nosso programa. E antes de passarmos a palavra ao nosso convidado, vamos à nossa dica literária espírita, dentro desta temática do nosso programa. Hoje, a nossa dica é o livro Cristianismo nos Séculos Iniciais, do Antônio César Perry de Carvalho, grande estudioso dessa temática, e essa obra é uma publicação da Casa Editora O Clarim, e que você encontra nas melhores livrarias, sejam físicas ou online, através da internet. E recomendamos que você adquira, leia e estude essa obra
Cristianismo nos séculos iniciais, de Antônio César Perry de Carvalho, querido companheiro do movimento espírita lá do estado de São Paulo, e que tem várias obras de estudo sobre os primeiros tempos do cristianismo. Mas agora está na hora de passarmos a palavra a ele, que está aí na tela, José Herculano Pires, que na década de 1970, durante aproximadamente 4 anos, manteve na Rádio Mulher da cidade de São Paulo o programa espírita No Limiar do Amanhã. E Herculano Pires encerrava o programa sempre com um comentário acerca de uma passagem do Novo Testamento. A Fundação Maria Virgínia, que foi a esposa dele, a Fundação Maria Virgínia e José Herculano Pires, disponibiliza no seu site os áudios do programa No Limiar da Manhã. Nós, então, editamos esses áudios para trazer para o nosso programa apenas e tão somente essa palavra de Herculano Pires sobre as passagens do Novo Testamento. Vamos, então, agora passar, então, a palavra a ele, José Herculano Pires, para mais um estudo, mais um entendimento espírita a respeito do Novo Testamento. O Evangelho do Cristo tem espírito e verdade, não segundo a letra que mata, mas segundo o espírito que vivifica. O nosso ouvinte, o menino Carlos Eduardo Scaff, abrindo o Evangelho ao acaso, oferece-nos hoje a seguinte passagem, em Gálatas, do capítulo 3, do versículo 1 ao 8. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou a vós, ante cujos olhos foi representado Jesus Cristo como crucificado? Só isto quero saber de vós. Recebestes o Espírito por obras da lei ou pela mensagem da fé? Sois tão insensatos? Tendo começado no Espírito, estáis agora vos aperfeiçoando na carne? Sofreste tantas coisas em vão? Se é que na verdade foram em vão. Aquele que vos subministra o Espírito e opera milagres entre vós, acaso falo ele por obras da lei ou pela mensagem da fé? Justamente como Abraão creu a Deus e foi-lhe imputado para a justiça. Sabei, pois, que os que são da fé, esses são filhos de Abraão. O problema que Paulo enfrentava ao se referir aos Gálatas, enviando-lhes essa carta, era um problema de orientação religiosa, de orientação cristã dentro do Evangelho. Paulo pretendia orientar com segurança as igrejas nascentes naquela época, quando o cristianismo estava se expandindo pelo mundo, começando a se desenvolver. Ele queria dar toda a segurança possível dentro dos princípios do cristianismo, porque as igrejas quase sempre eram, logo de início, influenciadas pelas religiões pagãs dominantes nas regiões em que elas nasciam. Nós conhecemos bem o poder de influenciar das religiões tradicionais em todos os tempos, onde elas existem, dominando populações inteiras, e quando surge uma inovação religiosa, uma renovação religiosa, elas naturalmente procuram defender-se e influenciam aquelas coletividades que se afastam do seio dessas religiões. Paulo lutava contra as infiltrações do paganismo, das religiões pagãs, no meio cristão. Da mesma forma que, na Judéia, ele lutava contra as infiltrações do judaísmo. Nós sabemos que o cristianismo nasceu como uma verdadeira reforma do judaísmo. Jesus era judeu, foi criado, portanto, no meio judeu, recebeu educação judaica, formou-se na lei judaica. Entretanto, ele não ficou adstrito a essa condição. Ele procurou superar os conhecimentos e as determinações legais da igreja do seu tempo e partiu para uma renovação conceptual da religião judaica. Nós sabemos
que ele vinha já com essa missão, era esse o seu trabalho, era essa a sua razão de ser na encarnação entre os homens. Ele vinha para remodelar o mundo, para dar um impulso novo à evolução do planeta em que nos encontramos, para fazer com que a nossa humanidade progredisse. No seu tempo, nós sabemos que era prevalecente a chamada lei mosaica. Dentro desta lei, que pertence às Escrituras Sagradas, está na Bíblia, dentro desta lei, tudo era determinado de acordo com as regras da tradição judaica. E a lei devia ser obedecida em tudo e por tudo. Quando nós vemos nas Escrituras a expressão obras da lei, nós estamos diante das práticas rituais do judaísmo. Eram essas as obras da lei. Hoje nós confundimos isto. Muitas vezes, criaturas que pertencem a ramos diferentes do cristianismo acusam o espiritismo de querer a salvação pelas obras e dizem que o apóstolo Paulo afirmou que a salvação vem pela fé e não pelas obras. Sim, mas o apóstolo Paulo não disse apenas obras. Ele disse obras da lei. E quando ele se referiu a obras da lei, ele que era um doutor da lei no templo de Jerusalém, ele estava se referindo aos ritualismos do culto judaico. O judeu era obrigado a submeter-se a esses rituais e a praticar as obras referentes a eles. Mas essas obras não consistiam naquilo que nós hoje chamamos as obras de caridade, de assistência social, as obras que realmente nos ligam à humanidade e ao cumprimento dos nossos deveres humanos. Não. Constituíam apenas obras num sentido simbólico referentes às práticas judaicas. Assim, não há nenhuma razão para, por exemplo, dizermos que o espírita não se salva pela fé, mas sim pelas obras, pela prática da caridade através das obras. Não. Paulo chamava a atenção dos Gálatas, como chamou de outros cristãos primitivos, para o problema da fé. A fé em Cristo. A fé que não nascia das obras da lei, que não provinha dos ensinos do judaísmo, mas sim do cumprimento da profecia messiânica que se realizou em Jesus. Ora, esta fé está presente no coração de todos aqueles que são espíritas, porque o espiritismo, como um desenvolvimento histórico, natural e profético do cristianismo, o espiritismo é a continuidade, portanto, do próprio cristianismo, o cumprimento da promessa do Consolador, do Espírito da Verdade. E dentro do espiritismo, todos aqueles que o praticam, realizando obras de assistência, obras de socorro ao próximo, entretanto, se fazem estas obras, é por impulso da fé que trazem em seus corações. A fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. Muito bem, tivemos então a palavra de José Herculano Pires a respeito desta feita de uma passagem de uma das cartas de Paulo de Tarso. E, como sempre, Herculano Pires nos dá uma verdadeira aula sobre a história do cristianismo e sobre também a profundidade dos ensinos de Jesus e a visão, neste caso, que Paulo de Tarso tinha desses ensinos. Muito bem, com isso chegamos ao final de mais esta edição de O Evangelho em Espírito e Verdade, que vai ao ar toda quinta-feira, às 5 da tarde, em transmissão pela web rádio Cristo Consolador. A você, um grande abraço, muita paz em sua vida e que possamos nos encontrar mais uma vez semana que vem para mais um estudo do Evangelho à luz do Espiritismo. Que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe hoje e sempre.